Olá, olá. Estamos aqui começando nossa live. Vamos aguardar a galera. Pessoal, vamos lá. Mais esta live do Projeto Equipa. Glórias a Deus. Olá, olá, vamos entrando. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais uma live. Olá, Maurício, a paz do Senhor amado. Vamos aguardar. Olha o amado Lucas Gonçalves, reverendo das nações, grande Rubão, mestre Miyagi das criações, do designer gráfico. Vamos lá. Vocês me ouvem bem? O áudio está bom? Vamos lá. Willy. Cadê você, Willy? Peça a solicitação aqui para compartilhar conosco deste momento. Grande reverendo Willy. Solicite, amado, para participar aqui conosco. Ó, chegou a solicitação. Ele vai aparecer. Reverendo Willy. Opa, aí, olha só. Fala aí, Vago. Que homem formoso do nosso Senhor. Missionário das nações. Missionário das nações, reverendo Willy, aleluia. Isso, apóstolo. Tudo bem, irmão? Tudo beleza, mano. Graças a Deus. Que bênção. Tudo em ordem. Que bom. Uma alegria estar com você aqui nessa noite, recebê-la em nossa humilde residência virtual. Para Gostei, cara. A gente tá de conversar. cortina aqui, ó. Tá de Cortina curtir. aí, Você viu? Olha só, a minha tem um efeitinho ali luminoso vou procurar dar uma vermelho. melhorada aqui. Que isso, cara? Tá benção. Ó, mas Olha só, tem uma olha só, planta ali, ó. olha a camiseta que eu estou usando em sua homenagem. Se liga aí, ó. Aí sim, hein? Do Portas Abertas. Cara, uma alegria recebê-lo aqui com a gente, né? Nessa nossa série de lives, essas nossas reflexões aqui a respeito desse assunto de disciplinas espirituais. Né? Antes de mais nada, eu quero pedir para que você se apresente para quem está nos assistindo e para quem nos assistirá, né? Já que essa live ficará disponível lá no nosso IGTV. Legal, maravilha. Bom, eu quero, antes de tudo, agradecer mais uma vez. É uma honra, de fato.
tô querendo entender ainda porque eu, né, para Ah, falar sobre isso, mas convites que Deus coloca na nossa mão, a gente tem que aproveitar e, bom, como foi falado a respeito da camisa, né, fala da Portas Abertas, eu trabalho nessa organização que serve cristãos perseguidos ao redor do mundo. uhum, E o tema que a gente vai falar ele tem a ver, obviamente, com disciplinas espirituais, mas eu particularmente aprendo, né, tenho aprendido bastante com o testemunho dos uhum. cristãos perseguidos ao redor do mundo. No decorrer da conversa, com certeza a gente vai tocar nesse assunto. Show. Mas é isso. Vim de São Luís, moro aqui em São Paulo, casado com minha esposa, que está ali em cima com meus 2 filhos. Enquanto segurando ali os dois. E é Tá. isso. Vamos falar sobre esse tema fundamental da vida cristã. Show. Muito bom, cara. Muito bom recebê-lo aqui. Cara, eu quero dar uma introduzida nesse nosso grande tema a respeito das disciplinas. Nós começamos essa série na última quarta-feira, onde nós recebemos o Lucas Gonçalves aqui, e ele conversou com a gente a respeito da leitura bíblica, né, dela fazer parte, né, dessa nossa vida, da vida cristã, com o objetivo de nos levar à piedade. Né? Essa reflexão, essa série, ela surgiu na leitura de um ótimo livro, né, que é o Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, né, da editora Batista Regular. E eu falei, cara, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa pensar sobre isso. Uma coisa sensacional que o autor vai falar aqui, o texto que ele se baseia para nortear essa questão das disciplinas espirituais, é a chamada lá de 1 Timóteo 4:7, quando Paulo fala que nós precisamos evitar aquelas discussões que não levam a nada e que, pelo contrário, nós precisamos nos exercitar na piedade, né? Exercitem-se na piedade. E a piedade aqui ela é sinônimo de santidade e de nós estarmos em conformidade à imagem de Cristo Jesus, né? Então, por isso que as disciplinas espirituais elas se tornam algo prazeroso, algo maravilhoso, porque elas têm como objetivo nos deixar em conformidade com a imagem de Cristo, né? A nós caminharmos em santidade. E isso tem faltado demais na nossa geração, né? A disciplina como um todo ela tem faltado na nossa geração. A nossa era é uma era indisciplinada. E, por consequência, essa ideia de disciplina ela falta também entre os cristãos, né? E aqui a gente potencializa isso na questão das disciplinas espirituais, que é algo que precisa existir na nossa vida. Precisamos nos disciplinar. E o objetivo último das disciplinas espirituais é nos deixar em conformidade a Cristo, a imagem de Cristo, né? É proporcionar crescimento espiritual para cada um de nós cristãos, né? Então nós precisamos ver isso como um meio de graça de Deus para nós, para que nós sejamos santos no mundo. Beleza? Então, demos esse background, essa introdução a respeito do nosso grande tema das disciplinas espirituais. E agora a gente entra nesse nosso assunto de hoje, que é o evangelismo. Evangelismo com o propósito de alcançar a piedade em nossa vida cristã. Willy, você quer tentar definir para nós aí o que é o evangelismo? Beleza. Bom, para que a gente defina e tente definir, obviamente não existe uma definição fechada, né? Tem muitas coisas que compõem a questão do evangelismo, mas eu gostaria, para que a gente possa chegar nessa definição, eu gostaria de falar primeiro assim, o que não seria essencialmente, né?
o evangelismo. É claro que pode conter, por exemplo, um programa criado numa igreja. Ele pode, obviamente, conter o evangelismo, mas não é isso que faz, de fato, ser um evangelismo, né? Também não é somente conhecer certas referências bíblicas, né? Obviamente contém isso no evangelismo, mas só isso também não faz aquela coisa, não transforma aquilo em evangelismo, né? A mesma coisa, e todo mundo ouve falar desse exemplo, né? Não é só falar algumas coisas e esperar uma oração de uma pessoa, ore comigo, né? No final de um monte de coisa que eu mesmo já presenciei, já fiz isso, já pedi perdão para Deus por causa dessas coisas, mas não é aquela coisa de falar e vamos fazer uma oração no final, ou levantar sua mão no final, enfim. Para que a gente entenda melhor o evangelismo, apesar de conter, né, a gente vê ali as 4 leis espirituais, uma cartilha de uma coisa aqui, cartilha de outra, que servem para nos orientar, mas quando a gente fala de evangelismo, a gente fala do evangelho. Né? O evangelismo, ele de fato, tem uma referência que eu sempre acho muito interessante, é muito simples, mas quando os anjos, né, anunciam ali a vinda de Jesus Cristo, a chegada de Jesus Cristo, em Lucas capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Falando sobre a vinda de Jesus Cristo. Então, quando a gente fala de evangelismo, a gente fala de evangelho. O evangelho é essa boa nova, né? Só que para que a gente fale boa nova de quê? Né? O que estava acontecendo? O que aconteceu para trazer uma ótima notícia? Né? Uma ótima notícia no meio de um monte de outras notícias boas não parece fazer diferença. Mas a questão é que a gente tinha uma notícia péssima. E a notícia péssima era: todos pecaram. Né? E é essa, continua essa notícia: todos pecaram, né, e carecem da glória de Deus. Né? A humanidade caiu em pecado, foi afastada do seu Criador, e aí perece longe de Deus, longe de Jesus Cristo. E a boa nova, né, que é a palavra de fato do Evangelho, é que há uma salvação, né? Há uma oportunidade no meio de uma única pessoa, por meio de uma única pessoa, que é Cristo. Então, o evangelismo é justamente falar dessa boa nova. E aí a gente tem algumas questões que eu considero ali que são fundamentais, né? Primeiro, dar esse panorama. Não adianta falar de Jesus Cristo somente em uma posição. A gente tem que falar do evangelho explicando de fato a razão, né? Qual era a notícia ruim? O homem pecou, está distante de Deus, e o evangelho ele vem justamente para dar oportunidade para salvar o homem. E aí a gente tem várias implicações e vários detalhes que a gente vai conversar no meio dessa live, mas de fato é falar sobre essa salvação em Jesus Cristo, falar sobre o arrependimento, sobre essa nova vida por meio do Espírito Santo, né, para que homens e mulheres se rendam diante do grande Rei, do grande Criador. Então, a gente tem muitas perspectivas, né? A gente tem muitas questões importantes, né, do que contém cada uma dessa mensagem, né, como a gente vai falar, mas de fato é isso, falar do Evangelho para homens, para que se rendam, né, para que se convertam a Jesus Cristo e para que tenham uma vida transformada. Show, muito bom, cara, muito bom mesmo. Cara, pensando nisso tudo que você está falando aí, por que evangelizar, né, pensando aqui na questão de nós anunciarmos o Evangelho de Jesus, as boas novas, a nossa condição diante de Deus, o que Deus fez, a intervenção de Deus, né, para nos salvar e tudo mais, por que evangelizar incomoda uma boa parte da cristandade? Uma boa parcela dos cristãos
se incomodam com essa questão do evangelismo, né? E para muitos é muito mais fácil, muito mais plausível se disciplinar no que diz respeito, por exemplo, a ter uma vida de leitura bíblica e absorção do texto do que de evangelismo. Por que você acha que isso acontece? Por que causa esse incômodo tão grande? É bem complicado, né? Spurgeon dizia que ganhar almas, né? Ganhar almas deveria ser a principal atividade de todo cristão, né? E obviamente isso aí não desvinculado das disciplinas, como a gente está falando, né? Sim, sim, claro. Está lá, não é excludente. Exatamente. E de fato é vital, de fato é fundamental. Mas com relação a essa pergunta, Jefferson, eu imagino o seguinte, cara. Eu mesmo já passei por isso e ouvi muita gente passando por isso, que o evangelismo geralmente era tratado como um programa de um departamento da igreja, né? Então, tem um departamento da igreja que é o departamento de evangelismo, né? E aí eles têm várias ações. Uma delas é sair na rua, seja à noite, seja durante o dia, para bater de porta em porta e falar sobre Jesus Cristo, para visitar algumas pessoas. Então, eu vi muito isso, sabe? De onde eu passei, da igreja que participei, o evangelismo geralmente era tratado, e eu não acho que seja uma realidade muito distante hoje, né? Talvez o pessoal que esteja nos ouvindo, obviamente que não eu não estou dizendo que é errado ter o departamento ali, mas quando a gente pensa nessa questão do incômodo, eu acredito que se fez o evangelismo dessa parte, para uma parte específica da igreja que trabalha, que gosta disso, ainda tem isso, né? Eu já ouvi, né? Se você gosta... Que é vocacionado, tem um chamado para tal. Exatamente. Não, eu sou mais de fazer isso, eu sou do louvor. Aí o outro, não, eu sou de missões. E o outro, eu sou do evangelismo, né? Não, eu sou da ação social. Então, infelizmente, é responsabilidade nossa mesmo, né? Da igreja como um todo, de desvincular o evangelismo como uma questão fundamental. Então, existe um livro muito interessante, não sei se você já teve a oportunidade de ler, esse livrinho aqui. Lá da série 9 Marcas, da edição de Cida Nova, né? Cara, é fantástico que ele trata o evangelismo como uma questão de cultura da igreja local, né? E não o evangelismo como parte de um departamento onde pessoas que gostam daquela coisa, pessoas que têm interesse daquilo participam. Não, o evangelismo que cabe exatamente, e bem no finalzinho ele fala exatamente sobre essa questão da disciplina espiritual, o evangelismo como disciplina espiritual, como meio de graça, né? Que nos dá saúde espiritual, que nos dá crescimento, que nos mantém, né, nessa questão da nossa saúde espiritual com Deus. Então, eu acho que há geralmente esse incômodo, esse distanciamento, justamente porque a igreja criou isso. A igreja escolheu um departamento para se chamar de departamento de evangelismo e colocar lá algumas pessoas, quando na verdade, quando Jesus Cristo disse para ir pregar o evangelho, ele não falou, não tem como a gente dividir isso, né? Ele falou para os seus discípulos, né? Se nós somos discípulos, se nós somos cristãos, é responsabilidade nossa. Então, quando na verdade o evangelismo ele deveria ser, eu não estou dizendo que o programa de sair na rua e bater de casa em casa não seja, né, o evangelismo, mas ele não se resume a isso, né? Quando a gente fala de evangelismo, a gente tem que tratar como uma questão natural de todo crente. Todo cristão precisa evangelizar. E não tem como a gente dizer, mas eu não... óbvio, isso é uma questão... eu não sei falar, eu sou tímido. Ok, cada um tem uma forma, tem gente que vai e sobe no púlpito e consegue falar muito bem, tem o Jefferson aqui que numa live arrebenta, fala bem pra caramba. Que é isso. Então, obviamente, todo mundo tem suas formas, né, como faz e tal,
Mas quando a gente fala de evangelismo, a gente está falando de dar testemunho, de falar dessas boas novas, né? E isso, quando a gente percebe, ela faz sentido. E aí o pessoal que está nos ouvindo, é algo que eu fui aprender muito depois, porque eu era muito disso, né? Do programa, do evento. Sim, sim, sim. Ele vai se dar essencialmente nos relacionamentos, Pô, na amizade, sabe? Isso é fundamental. Não quer dizer que você não vai evangelizar com quem você não conhece. Você está no táxi, você está na rua, óbvio, né? Tá, uhum. o cara do telemarketing ligou, fala de Jesus. Então, isso, ok, mas na naturalidade, no ser cristão, o evangelismo ele deve existir. E quando eu penso na questão da disciplina espiritual, estou pensando exatamente nisso. É natural o cristão. Deve ser natural. Né? Então, imagina, a gente... E eu me arrependo das vezes que eu não faço isso. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que eu evangelizo em todas as horas, em qualquer lugar. Não. Mas eu penso, pena, eu poderia ter falado, eu poderia... imagina a gente estar precisa de um táxi, que é um exemplo muito comum, muito mais fácil na vida. Uma pessoa que não conhece a Cristo, o destino dela natural é o quê? Destruição, condenação eterna. A gente não tem meio termo. Sim. Não tem meio termo. Então a gente está ali com uma pessoa que, se não conhecer a Cristo, a gente sabe qual é o destino. E sentar e achar que está tudo bem, eu vejo que a gente tem muita oportunidade de fazer isso, sabe? E a gente precisa, para que faça isso, amar as pessoas. Lloyd Jones, quando ele fala no livro Pregadores e Pregação e Pregadores e Pregação, não sei qual é a ordem, ele fala muito, muito bem sobre essa questão da pregação, um ponto muito específico que me tocou muito. Ele fala, nós precisamos, às vezes a gente ama pregar, mas não ama as pessoas para quem a gente prega. Sim. E aí ele começou a trabalhar, ele trabalha bem isso, a gente precisa amar essas pessoas. E se a gente ama as pessoas, viu, Jeff? E isso é um chamado para mim. Né? Para nós. A gente ama as pessoas, quando eu olho alguém que não tem Cristo, eu tenho que ter e exercer esse amor para falar do amor maior, sabe? Para que não deixe aquela pessoa... ok, pode ser que ela não se volte a Cristo naquele momento, mas a gente precisa fazer o bem, sabe? E fazer o bem não tem bem maior do que esse, né? Com certeza, com certeza. E, cara, é muito louco isso, porque quando a gente olha, por exemplo, para o livro de Atos, nós vamos ver que a questão do evangelismo, esse testemunho a respeito de Cristo, ele passa a ser algo natural quando lá em Atos 2 eles recebem o Espírito Santo sobre eles. A primeira coisa que Pedro vai fazer quando eles são equipados pelo Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo, é fazer o quê? Testemunhar a respeito do Cristo ressurreto. É a primeira coisa que ele vai fazer. E aí o que acontece? 3.000 se convertem. Aí a gente anda mais um pouco. Atos 3, tem o aleijado na porta do templo. Pedro e João estão chegando lá, vão entrar no templo. Curam pelo poder de Deus aquele homem. Aí eles entram no templo, os três juntos. Aquele homem começa a louvar a Deus pela graça recebida da cura. E aí o que Pedro faz? Usa daquela oportunidade para quê? Para mais uma vez testemunhar a respeito do Cristo ressurreto e evangelizar aqueles judeus que estavam ali na hora sagrada da oração. Pedro usa aquela oportunidade, vê aquele momento para pregar. E aí Atos 4 vai nos dizer que aí os saduceus, a liderança judaica começa a persegui-lo naquele determinado momento, já tentando calar ele e João, porque eles estavam testemunhando a respeito do Cristo ressurreto, evangelizando aquelas pessoas, mas mesmo assim 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, se convertem. Né? Os caras não perderam a oportunidade, todo o tempo era tempo. Todo o tempo era tempo de testemunhar a respeito de Cristo. Né?
é o manifesto, é o testemunho público. Uma coisa que muitas vezes, e pegando da sua fala de quando muitas igrejas criam departamentos focados no evangelismo, e aí você termina colocando apenas alguns como responsáveis por dar esse testemunho, mas nós precisamos compreender que não há vida cristã genuína, vida cristã de fato, sem testemunho público da nossa fé, sem evangelismo. Não dá para desassociar essas coisas. Não tem como. Nós não podemos colocar em departamentos, em caixas. Isso porque é responsabilidade de todo cristão, de todo aquele que foi encontrado por Jesus, que a sua graça o alcançou, que foi redimido, que foi lavado e que está em santificação. Cara, a nossa vida ela vai desembocar em testemunho público da nossa fé. Não dá para desassociar essas coisas. Cara, Não dá. e assim, quando a gente fala de evangelismo, a gente não está falando de uma notícia qualquer. Não, é a notícia. A gente não está falando das últimas notícias que saiu no rádio, por mais que seja interessante, sabe? Às vezes quando a gente tem uma notícia que ninguém soube ainda, né? Ou que o pessoal não ouviu, ou que ela é tão boa, né? A gente pega e começa a falar e discute, né? E conta e compartilha. Evocando aqui, a galera gosta, evocando a cultura pop, a galera gosta de dar spoiler, né? A galera gosta de dar spoiler, né? Nas séries, nos filmes, nas animações. A galera curte dar spoiler, mas o evangelho... A gente tem a notícia, e quando eu falo a gente, Sim. todos aqueles que foram alcançados, né? A notícia que transforma, a notícia que salva, sabe? É uma notícia poderosa. E, cara, eu preciso crer mais quando eu falo sobre isso. E eu vejo e sou desafiado e edificado. Por exemplo, eu lembro de um livro da Fiel que fala, eu não sei se o título dele é exatamente esse, mas Evangelho para muçulmanos, como evangelizar muçulmanos. Sim, sei. E é um livro fantástico, porque assim, uma coisa é a gente evangelizar aqui pessoas do Brasil que conhecem a nossa cultura, que tudo bem, beleza, e aí e no contexto que eu trabalho, tem muito disso, que é basicamente essa realidade. Esse livro falou muito comigo, porque o cara que escreveu esse livro, ele era um muçulmano, né? E ele se converteu a Cristo. E quando ele fala vários insights com relação à evangelização de muçulmanos e tudo mais, mas uma coisa que me chamou muito a atenção é que ele bate muito na tecla. Se a gente acreditasse mais no poder dessa mensagem que nós temos, a gente pregaria mesmo, a gente ia e pregaria, porque ele mesmo, por exemplo, ele relata alguns momentos, é óbvio, evangelizar um muçulmano é um contexto diferente, mas assim, a mensagem que eu e você temos é essa mensagem para ele. É a mesma. Exatamente, é a mesma mensagem. É óbvio, se você pode se preparar nisso, naquilo, é muito importante, né? Eu não estou desconsiderando o preparo. Agora, a gente não pode usar essa desculpa e dizer que nunca está preparado e nunca vai falar, porque é comunicar aquilo que está dentro de nós. Quando eu falo dentro de nós, não é qualquer coisa, né? A mensagem que nos alcançou. Então, por isso que eu sempre falo, quando a gente fala de evangelismo, a gente não está falando de normas, a gente não está falando de passos, isso, aquilo, a gente está falando do evangelho que nos salvou. É claro, para que a gente coloque o nosso pensamento da melhor forma, vamos organizar, né? Sim. 2, 3, e aí entra várias questões. Mas o evangelismo é o evangelho. E a gente foi alcançado, de fato, por esse evangelho, isso precisa arder dentro do nosso coração. E se isso não arde dentro do nosso coração, a gente precisa orar ao Senhor. Orar ao Senhor para que Deus nos dê amor por vidas, amor por pessoas, amor por sua palavra. E aí é um combo, né? Quando a gente fala de disciplinas espirituais, a gente está falando exatamente dessa vida piedosa.
E quando a gente fala de vida piedosa, o próprio Paulo fala para Timóteo, né? É de fato, e aí falando um pouco do contexto aqui que eu trabalho, Paulo falando a Timóteo, todos que de fato desejam viver piedosamente sofrerão perseguição. Sim. Por que sofrerão perseguição? Porque realmente vão ter uma vida completamente diferente. E quando a gente fala dessa vida, não são os fatores externos. Sim. É justamente Cristo sendo formado dentro de nós, né? A gente se moldando cada vez à imagem de Jesus Cristo. E você sabe, participou do Acampa, quando a gente fala de perseguição, a gente está falando uma parcela muito grande por conta da igreja que evangeliza, dos cristãos que são perseguidos porque pregam a palavra onde é proibido. E aí é onde eu fico constrangido sempre que eu falo da igreja perseguida. Tem a história da Ellen Berrani, por exemplo, que ela ficou presa durante 3 anos dentro de um contêiner de metal na Eritreia. E quando ela esteve lá, o que ela poderia fazer presa dentro de um container de metal durante 3 anos na Eritreia, no chifre da África? Primeiro, qual foi o crime da mulher? Ela era cantora e suas músicas falavam sobre Jesus Cristo. Falava sobre a salvação de Jesus Cristo. E ela foi presa. E dentro da prisão, o que ela fez? Obviamente, teve dor, sofrimento durante todo o tempo, mas ela pregou o evangelho para todas as mulheres que estavam presas com ela. Sabe? E pregava o evangelho. Pregou o evangelho para os guardas que açoitavam ela. Não bastava estar presa, ela era açoitada, espancada. E ela pregava o evangelho para esses guardas. E quando tinha oportunidade, escrevia. Quando tinha oportunidade, toda oportunidade possível. Ou seja, ela foi presa porque pregava, porque falava de Jesus Cristo. E estando na prisão, continuava a pregar, né? Sim. E ela fala uma frase bem interessante no livro dela, que ela escreveu depois, graças a Deus teve a oportunidade de sair. Ela diz, se eu pude cantar enquanto estava presa, imaginem o que vocês podem fazer para a glória de Deus estando em liberdade. Sabe? E a gente não pode dizer que a gente não pode fazer nada. Um outro exemplo, eu já volto para você, que me traz um impacto muito grande, é quando a gente fala da igreja no Irã. Muitos cristãos são presos por causa do evangelho. Sim. Né? E quando a gente fala do evangelho, viu, Jeff, o que é interessante é o seguinte, se você... como é que eles vão descobrir que você é cristão? O seu testemunho, né? Exatamente. Se você não se comporta como cristão, como proposto aí no geral, né? Tipo, eu vou levar uma vida como todas as pessoas. Não é isso que o evangelho fala. Não. Pra gente. Quando eu olho a igreja perseguida, eu sempre faço a seguinte reflexão. Eles causam, e isso vai desde a Colômbia, passa por Oriente Médio, Ásia Central, eles causam uma ameaça. Uhum. Eles causam uma ameaça. Por exemplo, na Colômbia, quando eu estive e vi pessoas que foram e são perseguidas por causa do evangelho, porque vivem, praticam e evangelizam. Ou seja, isso causa uma ameaça e aquelas pessoas não querem que outras se convertam. Então, começam a perseguir o cristão. E aí, a reflexão que eu tiro muito para mim, e eu compartilho com vocês, será que o nosso testemunho, sabe, causa algum tipo... se a gente pensar nessa comparação com eles, se eles não evangelizassem, não vivessem a sua fé publicamente, eles não causariam nenhum tipo de ameaça, estaria tudo bem. Sim. A igreja não seria perseguida. Um outro livro que se chama Insanidade de Deus diz que a perseguição ela pode ser evitada. Basta não obedecer. Sim, é verdade. Nossa. E aí é uma reflexão bem profunda pra gente. Cara, isso é fantástico e vai muito de encontro. No fim de semana eu tive a oportunidade de compartilhar com o nosso pequeno grupo, né? O texto de Atos 4. Nós refletimos e estudamos o texto de Atos 4 e o que fica muito evidente lá é justamente esse ponto.
onde Pedro e João, eles não temeram o contexto de lideranças judaicas, né? Vide saduceus, que era o grupo que não acreditavam em ressurreição, e a mensagem do evangelho, ela tem como um dos seus pilares a ressurreição de Cristo, né? Como já dizia William Lane Craig, que ela é a coluna da mensagem do Evangelho, e Paulo vai falar isso, que, se não tiver ressurreição, Jesus não ressuscitou e vã é a nossa fé, né? E aí, Pedro e João, eles não se importaram com isso, tá bom, vai lá, liderança, vocês estão aqui na nossa bota, e aí um âmbito um pouco maior de um império romano, politeísta, pagão, eles também não se importaram com isso e mantiveram o testemunho público da sua fé, sem temer as consequências e a perseguição, porque outrora, momentos antes, Jesus já havia predito a eles, lá em Mateus 10, que eles seriam perseguidos por minha causa, Jesus falando. Vocês serão odiados. Vocês serão odiados. Lá em Mateus 10, Jesus vai falar isso. E aí, a gente trazendo isso para a nossa realidade, nós vemos hoje muitos irmãos que se dizem cristãos, porém, para terem uma aceitação pública de determinados grupos, nichos da sociedade, eles vão florear a mensagem do evangelho, porque ela é uma mensagem dura, ela é uma mensagem subversiva, radical. E esses irmãos, eles floreiam essa mensagem para que eles tenham um discurso politicamente correto. Nós vemos muito isso, infelizmente, hoje em dia na nossa sociedade, na nossa era. E nós precisamos ter em mente, lembrando das palavras de Jesus lá em Mateus 10, que nós seremos odiados por causa dele. Cara, quando nós discursamos o evangelho, apresentamos e testemunhamos o evangelho de uma forma fiel, como ele deve realmente ser exposto e anunciado, nós vamos arrumar pano para manga, nós vamos ficar em maus lençóis, nós vamos ficar mal na fita, cara. Essa é a realidade. Nós ficaremos mal na fita. Porque, mano, o evangelho, a gente dizer para as pessoas que todos os projetos humanos, que todas as tentativas humanas falharam, ruíram, que as nossas torres de Babel ruíram, que o projeto humano falhou, deu errado, e que foi necessário Deus intervir na história, se encarnar, para que o relacionamento pudesse ser reestabelecido, para que nós pudéssemos ser salvos, porque a gente não dá conta da gente mesmo. Mano, olha como isso é maluco. Olha como isso é maluco, como isso é radical, como isso vai sim ser subversivo. E a gente vai arrumar treta, cara. Né? Você pode me corrigir, você que tem os números reais e fiéis, né? Nós temos hoje em torno do globo algo em torno de 80 a 100 milhões de cristãos que são perseguidos de forma física por conta da mensagem do evangelho. Aí, ó, falei, o cara tem 260 milhões. Aí, mano do céu, olha isso, cara. Mais de 260 milhões. Misericórdia. E a gente tá com medo e floreia o nosso discurso hoje, no Brasil, do século XXI, porque nós não queremos ficar mal na fita na universidade. Na universidade pública, por exemplo. Cara, se você for fiel no seu discurso, na apresentação do evangelho, lá na universidade pública onde você está, mano, você vai ser perseguido. Não digo que uma perseguição física, mas intelectualmente você será perseguido. Se a gente se manifestar de forma fiel nas redes sociais com o nosso discurso do evangelho, nós seremos perseguidos também. E a mensagem de Cristo para nós é, mano, não esmoreçam a fé de vocês. É a chamada de Jesus para nós. Não esmoreçam a fé de vocês. Porque sou eu quem os capacito para quê? Para serem minhas testemunhas. A promessa foi cumprida lá em Atos 2, irmãos.
Atos 2, a promessa se cumpriu. O Espírito Santo desceu sobre a igreja e hoje nós somos participantes dessa igreja. E o Espírito Santo se faz presente em nós e nos capacita para anunciarmos de forma fiel e sem medo esse evangelho do Cristo ressurreto. Cara, quando a gente... Nesse contexto que você falou aí, de Mateus 10, que Jesus Cristo fala, né? Vocês serão perseguidos, odiados de todos por causa do meu nome. É o contexto seguinte, que ele chama os 12, dá autoridade e poder ele para expelir demônios, para curar, para fazer tudo isso, e ele dá uma mensagem. E ele diz, na proporção que vocês forem seguindo, preguem, está próximo o reino do céu. Sabe? E aí ele dá a instrução de como eles deveriam prosseguir, disso, daquilo, como deve fazer, mas há uma mensagem ali, né? E aí ele fala, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sim. Cara, uma ovelha no meio de lobos é morte. Exatamente. Qualquer pessoa sabe, e quando Jesus falou isso, óbvio, ele estava usando uma imagem, mas você não precisa ser um exegeta, não precisa ter aquele... Ser um pastor de ovelhas. Isso, conhecimento profundo, para descobrir que ele está falando aqui de uma vida arriscada. Sabe? De uma vida complicada. Então, eu costumo dizer nesse contexto que se a gente espera do mundo o contrário, a gente está esperando algo que Deus não prometeu, que Cristo não prometeu. Se a gente espera ser amado pelo mundo, se a gente espera ser aceito, cara, é óbvio, esse é um chamado, é um alerta para nós, para mim. Você que está nos ouvindo, eu não estou dizendo que eu estou isento disso, né? Não. Hora após hora, nós desejamos ser aceitos, desde a foto que a gente posta, a mensagem que a gente não fala, muitas vezes por esse medo que você falou de ser rejeitado por tal grupo, sabe? Então, a gente tem esse desejo, mas Jesus Cristo, ele chama para uma vida completamente diferente, sabe? Ele diz, vocês serão odiados de todos, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Então, ele está dizendo aqui, o nosso dever não é desejar ser aceito pelo mundo. Muito pelo contrário, Cristo nos salvou, a gente tem um bem maior. Sabe? E o que a gente precisa fazer agora é justamente falar dessa verdade, falar desse evangelho. E quando você falou, esse assunto é bem interessante, esse item desse assunto que a gente está falando, do medo, às vezes, né, de ser rejeitado, do medo de ser colocado para fora, é cristão, né? Isso vai acontecer, obviamente, vai acontecer. E se não tiver acontecido, a gente precisa rever o nosso testemunho. É um bom sinal. É óbvio, quando eu falo disso, as coisas vão se ligando, né? Jesus Cristo, lá em Mateus 5, ele diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Ele não diz bem-aventurados perseguidos. Lloyd Jones trabalha isso muito bem no livro desse tamanho, Bem-aventuranças dele, onde ele passa um bom tempo falando sobre esse assunto. Ele diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E aí você pode ser perseguido por vários motivos. Vários motivos. Inclusive por falta de sabedoria. Achando que está dando testemunho. Colocando o som alto, domingo, sei lá, de manhã, à noite, fazendo, sabe, todo tipo de coisas que são falta de sabedoria. A gente precisa ter, obviamente, sabedoria. Não provocar esse ódio. Quando a gente fala, né, o que a gente está falando agora, né, de ser perseguido, de ser odiado, não é pela falta de sabedoria. É justamente por causa do bom testemunho, do evangelho, da vida de Cristo dentro de nós. E, cara, isso é tão forte, porque hoje, especialmente hoje, quando a gente olha não só o nosso país, a gente olha o mundo, né, completamente dividido, né? Polarizado. Polarizado, palavra. Ô, palavra da moda. Exatamente, mas isso tem acontecido e tem os seus grupos, né? Pessoas que pensam dessa forma, pessoas que pensam dessa forma. E outro dia, cara, eu estava pensando tanto nisso,
que eu ia escrever o texto que eu fiquei devendo. Exatamente sobre isso. Mas eu pensei e escrevi. Mas basicamente era quando a gente fala, quando a gente olha para a sociedade hoje, é, a gente quer ser aceito por um grupo, por outro, Uhum. ou a gente pertence a um grupo. E eu não estou dizendo que nós somos isentos, né, de pressupostos. Todos nós temos. Não. Mas quando a gente fala do Evangelho, o Evangelho é aquela mensagem que ela vai penetrar no profundo, primeiro do meu coração, Sim. sabe? O Evangelho ele não vai se submeter à ideologia que eu estou pensando. Uhum. Principalmente hoje, eu sou tendencioso à esquerda, tendencioso à direita, tendencioso a nada, a isso, aquilo, ou do jeito que eu penso. O Evangelho ele vem para entrar no coração do que está de um lado, do que está de outro, Sim. do que está no meio, do que está em cima, do que está embaixo. O Evangelho penetra esse coração. O Evangelho ele vem justamente para tratar, entendeu? Então, não tem essa conversa de direita, não tem essa conversa de esquerda, não tem essa conversa de reformado, não tem essa conversa de pentecostal. O evangelho justamente chega e alcança esse É, coração e sim. transforma. E nós precisamos do evangelho. Quando a gente fala de evangelismo e de evangelho, a gente não está falando somente para aquelas pessoas Não. que nunca ouviram falar. Né? A gente está Para falando nós. também da nossa saúde, né? Do exercício do evangelismo, né? Como questão vital para o nosso desenvolvimento. E a gente precisa ser também, nos sermões que a gente ouve, evangelizado, porque a evangelização é o evangelho sendo comunicado por É, meio do Espírito. Então, a gente sim. precisa ser evangelizado. Nosso coração precisa ser tratado, e aí a gente vai alcançando maturidade. Mas esse ponto que eu acho muito, muito importante. É claro, eu tenho meu posicionamento político, você tem o seu Claro. posicionamento Sim. político, posicionamento de tantas outras coisas. Eu falo de política agora porque é o assunto, né, Aham, com certeza. mas se a gente tem posicionamento de educação de filho, né, disso, daquilo, o evangelho ele toca fogo em tudo, ele Transcende tudo transforma. isso. Ele transcende tudo isso. Então, a gente não precisa ficar com esse medo, né? De tipo, se eu falar disso aqui, ou então desse ponto, aquela pessoa, ela tem aquela tal ideologia, eu tenho outra, ela vai achar que eu sou contrário, sabe? Que eu não, é o evangelho. Se o evangelho diz Sim. isso, diga isso, sabe? Se o É. evangelho, óbvio, não use. A gente não pode cair naquela coisa de usar o evangelho para falar daquilo que nos convém somente, Aham, sim. né? Para fazer Falar, partidarismo. Para fazer exatamente. partidarismo. Essa Não. parte aqui do evangelho é bom para ele, então eu vou falar porque ele está fazendo É. isso, isso, aquilo. Mas e quanto a mim, né? E nessa ou em outras partes, né? Por isso eu falo, nós precisamos ser evangelizados também. É. Com certeza. E isso vai gerar na gente esse zelo, essa devoção. Existe um cara que eu gostaria de ter ouvido pregar. Obviamente, aquelas vontades assim que a gente passa na vida. Esse cara Sim. daqui, ó. Ah, Whitfield. George Exatamente. Whitfield. George Whitefield. Aqui esse livro, o Silvio Lawson fala sobre o zelo evangelístico dele, né? Sim. E os relatos que eu ouvi, né, que li sobre esse zelo, né, tem tudo a ver com essa questão das disciplinas. Era um É. cara centrado na palavra, Uhum. buscava orientação na palavra para poder falar. Era um cara de oração, sabe? Era um cara de evangelização. É. É um exemplo que realmente que me faz ter esse desejo. Um cara que tinha amor por almas, por vidas, né? Então, isso contribui e deve contribuir para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento Sim. espiritual. Com certeza. Com certeza. Fantástico isso. Temos tantos heróis da fé, né, que a gente pode citar e se espelhar neles, né, pensando nessa grande prerrogativa. A gente tem o George Whitefield, que você acabou de citar, tem o John Wesley, tem Billy Graham, né, tem muita gente, cara, muita gente que a gente
tem que olhar e falar, velho, o que é que motivava esses caras? O que é que colocava esses caras em movimento, independente da circunstância, independente do contexto, independente da situação, dos perigos que estivessem à frente deles? O que os motivava de fato? Eu acho que a gente pode resumir isso em duas coisas, em 2 pontos. Vai lá. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Não é verdade? Acho que essas 2 prerrogativas eram básicas e fundamentais para colocar esses caras em movimento. Né? Esses que nós citamos, os cristãos do primeiro século, os discípulos, homens e mulheres lá que estão relatados no livro de Atos, né? Toda essa galera, o que os motivava a falarem de Cristo, a testemunharem Jesus de forma pública, aberta, sábia, sem temer o que pudesse acontecer com eles? Era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a eles mesmos. Cara. E esse é o mandamento, né? Esse é o grande mandamento. É o que Jesus fala. Exatamente. Não há mistério, né? Quando Não. a gente fala de vida cristã saudável, sabe? Não há mistério. Às vezes a gente perde muito tempo, né? E aí entra no contexto que você falou ali de Paulo, discutindo tantas coisas, né? Tentando, como diz aí, descobrir o sexo dos anjos. Ai. A gente, e eu já me vi, e hora ou outra eu sou tentado, claro, a entrar nessas coisas, quando a gente tem muito claro aquilo que a gente precisa para ter uma vida saudável, uma vida bíblica, uma vida cristã saudável. Não existe mistério, não. Sabe? Não é aquela coisa de eu vou descobrir aqui, tá claro, tá na Bíblia, sabe? E isso é comum. Isso é comum quando a gente pensa na questão das diferenças teológicas. Isso é comum quando, óbvio, a oração é fundamental, a leitura é fundamental, o evangelismo é fundamental, o fazer o bem, o ajudar as pessoas, sabe? Então, quando a gente fala de o que eu preciso para ter uma vida bíblica, uma vida saudável diante de Deus, uma vida que passa o bem aos que estão na minha volta, não existe mistério. Está ali, não. É muito claro, né? E infelizmente, geralmente são as coisas mais, que eu digo, ignoradas. Quanto mais claras são, parece que a gente ignora muito mais. E, obviamente, a gente tem que lutar. A gente tem que lutar diariamente, orar, buscar a Deus. Senhor, me ajuda, eu preciso, eu quero, eu desejo. Como a gente luta em questão da leitura, da oração, a questão da disciplina no geral. Sim. Não existe crescimento, não existe maturidade. Não existe atalho, né, para esse crescimento, para essa maturidade, se não tiver disciplina. Sabe? Se não tiver o passo a passo, é fundamental. E isso é muito forte para a gente. Sim. E até partindo do texto, né, de 1 Timóteo 4,7, né, que é quando Paulo vai falar dessa questão das nossas discussões que tem sentido e que é para nós nos exercitarmos na piedade, o verbo que ele está usando aqui é o verbo da onde surgem palavras que nós conhecemos hoje, como ginásio, né? Ginásio que nos leva à academia, que é esse esforço, que é esse condicionamento, que vai suar, vai ter dia que você não vai querer fazer, mas você precisa ir, né? Você precisa se exercitar, você precisa se esforçar. E aí vai chegar um momento que isso vai estar tão, não sei se automático, mas vai ser tão natural para a sua vida, que você vai sentir falta se você não fizer. E existirá um prazer nisso tudo, nesse fazer, nesse exercício da piedade, no exercício do evangelismo, no exercício da oração, no exercício da leitura e absorção bíblica, da mordomia, do serviço e por aí vai. Isso é fantástico. Esse livro que eu falei no começo, Sim. Se quiser, de fato é um livro pequeno, mas é um livreto.
Ele traz definição de evangelismo, né? Ele trata sobre os perigos, né? Que o próprio autor do livro traz exemplos, né? De quando da sua experiência aí, aquela coisa que eu falei no começo, né? De levantar a mão, né? E então tá salvo, de fazer uma oração, então tá ok. Mas uma coisa que bateu muito no meu coração, viu, Jeff? Eu até anotei aqui, não foi exatamente a frase, mas ele levantou muito essa questão das formas erradas, né? E aí ele estava depois dando uma aula em algum lugar, gente sofisticada e tal, teólogos assim de alto nível como você. Não, senhor, não vem com essa, não. Ele fez o Tenho seguinte, nem roupa para isso. Tenho nem roupa para isso. A reflexão que ele fez foi o seguinte: quantos de vocês creram no Evangelho a partir de igrejas que evangelizam de forma que nós mesmos rejeitamos hoje, sabe? Ou seja, minha experiência hoje, por exemplo, né? A experiência, por exemplo, um professor meu do seminário falou, olha, e às vezes a gente critica muito a galera que fica ali na praça, né, falando. É óbvio, existe orientação para tudo e tal, mas um professor meu do seminário, ele foi encontrado no meio da Praça da Sé e ouviu o Evangelho ali na praça e se converteu. E ouviu a mensagem ali. Ele creu naquela mensagem e ele foi procurar ajuda. Né? E aí, se a gente perguntar para ele, ele vai falar, óbvio, ele não faria exatamente a mesma coisa. Mas aí é uma questão muito importante que, quando a gente fala de evangelização, um espaço muito necessário é a questão da humildade que a gente precisa ter. Sabe? Humildade, porque não existe um pacote feito e só quem faz desse jeito tá certo. É claro. Uma metodologia que a gente importa e que essa metodologia é que vai dar certo. Exatamente. O próprio autor, ele diz, olha, se eu pudesse escrever e falar para aquelas pessoas da igreja que eu conhecia, eu diria, não forcem as pessoas a fazer isso, não fica colocando aquela música no fundo, insistindo, não digam apenas para levantar a mão. Ele daria as orientações, mas Deus é soberano. Amém. Quando a gente pensa nisso, a gente precisa ter essa humildade. Obviamente, às vezes, e eu já reparei muito, e eu mesmo já fiz isso, né, de criticar. Nossa, olha como o cara está fazendo ali no meio da praça. Eu falo da praça, que é o exemplo mais comum, né? Bota uma caixa ali, sem o som agudo, né? E começa ali a falar, e é o exemplo mais assim, eu não faria isso, mas também não está fazendo outra coisa, sabe? Não está fazendo outra coisa. A Ellen aí falando, por isso que eu não evangelizava, não tinha achado esse método, mas o pastor Willi me ajudou. Então, às vezes a gente olha e começa a criticar, está fazendo de tal jeito, está fazendo, olha aquela irmãzinha, ela não falou de tal item, sabe? Ela não seguiu o passo 3. A gente critica, mas às vezes não está fazendo. Na maioria das vezes, quando a gente tem espaço para criticar muito isso, a gente não está fazendo. Então, eu diria, eu guardei, enquanto estava orando aqui antes de começar, eu pensei o evangelismo como uma questão de estilo de vida. E é exatamente isso. É um estilo de vida porque nós temos Cristo na nossa vida e o que é mais natural, né, é falar desse amor, é transbordar desse amor. Como a gente falou, não precisa de um programa da igreja, não precisa de um dia para sair à noite, né? Não que isso seja errado, mas e a gente sabe, por meio de estatísticas e números muito claros, que o maior número de pessoas se chegam até Cristo por meio dos seus familiares e por meio dos seus amigos, por meio do relacionamento. Irmão, o Instagram está me avisando que nós temos 20 segundos. Eita, Jesus. Eita, que vai encerrar. Então, infelizmente,
Nós vamos precisar encerrar. Pessoal, obrigado por vocês que estão nos acompanhando, por quem vai nos acompanhar. Quarta-feira tem mais, 21h30, nós falaremos sobre oração.